Olá, meus amigos sapientes, sejam mais que bem-vindos ao nosso canal Sapiência. Hoje, nossa aula de biologia, meu nome é Joel Augusto e a gente vai falar um pouco sobre núcleo celular. Antes de a gente ir para o assunto, gostaria de pedir a vocês uma forcinha. Curte, compartilha, se inscreve, deixa aí o sininho ativado para as notificações, ajuda esse projeto a crescer. Então, antes de a gente falar propriamente do assunto, é importante saber uma coisa bem óbvia, que é estar falando de células eucarióticas. Então, não faz sentido a gente falar de células procarióticas, porque células procarióticas não possuem núcleo, ok, gente? O material genético delas fica disperso pelo citoplasma. O nucleoide é, como se diz, a região em que fica esse emaranhado de material genético. Nós temos isso muito bem organizado numa região certinha chamada núcleo. A célula que possui esse núcleo é chamada de eucariótica, a célula que não possui ela é procariótica. O ser que possui célula eucariótica é um ser eucarionte. O ser que possui células procarióticas é um ser, no caso, em geral, unicelular, procarionte. O ser é procarionte ou procarioto, o ser é eucarionte ou eucarioto, ok? A estrutura do núcleo, bem geral, é essa aqui. Nós temos o nucleolo, membrana nuclear, cromatina e os poros nucleares. Aqui o destaque é os cromossomos, que é como se mostra pra gente, né, entre aspas, o nosso material genético. Então, gente, só para destacar uma coisa bastante importante, é que o nucleolo não é o núcleo do núcleo, tá? Muita gente acha que o nucleolo, por estar lá dentro do núcleo, né, e já estarmos falando de núcleo, acaba achando que tem essa ligação, mas não é. O nucleolo ele vai ter uma outra função que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui em cima a gente tem uma representação de como foi esse surgimento da carioteca, como se chama a membrana nuclear. Então ela surgiu possivelmente por invaginação da membrana plasmática mesmo. Então ela foi invaginando e aí acabou envolvendo o material genético. Então surgiu possivelmente desse mecanismo. E uma coisa importante é que hoje nem tanto há essa semelhança com a com a membrana plasmática. Então, a membrana nuclear é um pouco diferente da membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica, né? Vocês devem se lembrar disso. O envelope nuclear, nossa carioteca, ela também é formada por duas membranas concêntricas, então tem essa dupla camada, né, por assim dizer. Os poros vão regular a passagem das substâncias, né, das moléculas. É uma passagem seletiva, ou seja, ele vai permitir quem é que passa, quem é que não passa, ok? Contém DNA organizado em cromatina, então uma coisa importante, gente, também é que o DNA ele é a substância. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. E aí ele se organiza, ele se envolve em proteínas chamadas histonas, vai se enrolando ali, e aí ele gera as cromatinas. Cromatinas mais e mais e mais enoveladas geram os nossos cromossomos, que como a gente viu no slide anterior. Lembrando um xizinho, né? O núcleo também contém proteínas, que entre muitas funções ajuda a manter os cromossomos, a ideia de manter íntegro o nosso material genético, e também possui compartimentos subnucleares com funções definidas. Então o nucleoplasma não é um ambiente solto, com estruturas soltas, ela é uma estrutura muito bem organizada. O núcleo é uma estrutura muito bem organizada. O que acontece lá dentro? Então lá a gente tem a síntese do DNA, então nós temos replicação, né, o DNA vai se duplicar, por exemplo, na mitose. Nós temos transcrição, que é quando a gente tem a fabricação do RNA, a gente tem um pedaço do DNA que tem que ser lido, né, para sintetizar uma proteína. Então, esse pedaço, ao ser lido, vai ser transcrito em um RNA. E um outro processo bastante importante é o processo de splicing. Esse processo de splicing, gente, ele tem a ver com duas estruturas que a gente tem no DNA, que são introns e exons. Os introns são as sequências que não são codificadas, elas não geram proteínas. Os exons, por sua vez, sim. Então, o RNA mensageiro, quando ele vai para o citoplasma para produzir proteínas, ele vai justamente com somente exons. Não tem como os introns irem, porque não vão codificar nada, ok? E aqui nós temos também a montagem das subunidades ribossomais. Então, o ribossomo ele é sintetizado no nucleolo, como a gente falou. O nucleolo não é o núcleo do núcleo, mas sim uma região em que os ribossomos eles são produzidos e eles acabam saindo
Lembrando que uma coisa bastante interessante é que os ribossomos eles têm duas subunidades, né? A subunidade maior e a subunidade menor. E ao saírem do núcleo, eles passam as duas subunidades por poros diferentes. E aí só lá no citoplasma é que eles se juntam de novo, formando um ribossomo completo. Ok? Aqui é basicamente para a gente apreciar essa dinâmica que o núcleo tem. A primeira micrografia mostra o núcleo interfásico, a segunda o núcleo metafásico, que é quando a gente tem os cromossomos já aqui todos alinhadinhos no equador celular, e aqui o momento da telófase, que é quando a célula ela se divide já em duas. Então, o núcleo interfásico, gente, o que é isso, interfásico? Núcleo entre fases. Então, é um núcleo que está mais ou menos ali em repouso, entre aspas, né? É um núcleo que não está em divisão. A metáfase é quando a gente já tem o clímax dessa divisão, e aí a gente tem os cromossomos duplicados todos ali no centro da célula, para depois eles gerarem duas células filhas aqui, já mostrando a fase de telófase, que é essa fase final, em que esses cromossomos já estão se separando. E claro que o núcleo depende do tipo de célula, gente. Tem célula que nem tem núcleo, é o caso da hemácia, que perde seu núcleo para dar espaço para gases como oxigênio e CO2 para serem transportados na nossa, respiração. Tem células também que têm vários núcleos, como as células musculares, são células multinucleadas. Então elas possuem, obviamente, mais de um núcleo. Aqui o envelope nuclear é mostrado para vocês, gente, de uma forma bastante interessante. Repare que essa representação aqui mostra claramente a membrana interna e a membrana externa e já um desenvolvimento para um retículo endoplasmático. Então, a membrana nuclear externa ela é muito semelhante ao retículo endoplasmático. A membrana nuclear interna ela possui ainda uma estrutura bastante interessante também, que é a proteína lâmina. Ela fica ali meio que como base da membrana nuclear interna. E tudo isso, gente, toda essa estrutura bonita que é a carioteca, que é o núcleo, é mantido por uma rede de filamentos intermediários. Então não é, como eu já falei anteriormente, não é nada solto como se pode imaginar, né? Mostrando aqui também os poros pelos quais passam várias moléculas. Aqui a gente vê uma representação da lâmina nuclear, né? Como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma membrana externa, a membrana nuclear externa, a membrana nuclear interna, e aqui a lâmina nuclear aderida à membrana nuclear interna. Reparem que ela fica embaixo, é uma rede que fica embaixo da membrana nuclear interna. Reparem como ela é. Aqui a gente tem uma micrografia ao lado que mostra que ela é uma rede. É como se fosse uma gaze, né? Aquelas gases que a gente usa para ferimentos e tal. Parece isso. É uma rede de proteína lâmina, ok? E aqui ela serve basicamente para o ancoramento da cromatina, gente. Reparem que isso aqui que está em marrom é a cromatina ancorada nessa proteína, que serve como base para isso, né? Então, se o núcleo ele é responsável pela divisão da célula, toda vez que ela entra em divisão, é necessário que várias estruturas sejam desfeitas e refeitas. Então, a lâmina nuclear, por exemplo, ela se dissocia e se reagrupa a cada divisão celular, né? O núcleo todo sofre uma dinâmica muito profunda. Aqui a gente tem, gente, uma representação bem genérica do poro nuclear, destacando basicamente a difusão de pequenas moléculas que ele permite, é um transporte ativo e seletivo, né? O transporte é bidirecional, ou seja, moléculas saem, moléculas entram no núcleo. Proteínas são transportadas nas suas conformações nativas. O que significa isso? Nas conformações em que elas foram feitas, ou seja, não tem nenhuma alteração conformacional da proteína. As subunidades de RNA são transportadas já montadas, ou seja, o poro nuclear ele permite isso. E também o controle da qualidade, que é um ponto bastante interessante. Então, existe uma sequência no RNA mensageiro que quando ele se aproxima do poro nuclear, essa sequência ela é lida, o poro permite a passagem do RNA mensageiro, ele passa e depois o poro se fecha. E aí o RNA mensageiro vai para o citoplasma para fazer a leitura e síntese de proteínas junto com ribossomos. E a mesma coisa na volta, gente. Na volta, quando ele volta, né, o RNA mensageiro volta para o núcleo, tem uma sequência de aminoácidos, inclusive, que é a sequência sinal, como está mostrando aqui. Proteínas com sinal de localização nuclear. Prolina, prolina, lisina, 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 arginina, lisina, valina. Então, essa sequência, que ao ser lida pelo poro,
nuclear permite a volta do RNA mensageiro para o núcleo. Então, tanto importação como exportação requer que haja uma sequência de reconhecimento pelo poro. Aqui é uma estrutura bem geral e bem interessante, bonita, mostrando como é o poro nuclear. Então, repare que aqui a gente tem fibrilas citosólicas, né? Ou seja, a parte externa, esse é o citosol, essa parte de baixo é a parte interna, né? O próprio núcleo. Nós temos aqui essa camada de baixo, a lâmina, né? Que está em verde, como vocês podem ver ancorada aí. A membrana nuclear interna, a membrana nuclear externa. E aqui nós temos essa estrutura que aqui está dita como nuclear basket, que é como se fosse mesmo uma cesta, né? Nós temos aqui uma subunidade anelar e a fibrila nuclear. Então tem tanto fibrila nuclear como a fibrila citosólica, né? Fazendo parte da estrutura do poro. Aqui a gente pode ver também umas micrografias bastante interessantes mostrando a estrutura, né? Como é de fato que se apresenta o poro para a gente. E tudo isso, gente, para abrigar nosso DNA, nosso principal componente do núcleo, a nossa informação, quem de fato a gente é. Isso fica para a nossa próxima aula. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Deixe seu joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo!